Olá, meus queridos, graça e paz a todos, que tenhamos aí hoje é 4/3, não é isso? Hoje é uma quarta-feira, 4/3 de 2026, estamos na noite da quarta-feira. Bom, pessoal, que Deus continue te abençoando ricamente, grandemente. Nossa, já são quase 11 da noite, 22h47. Bom, pessoal, nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos falar com Deus, nós vamos receber de Deus, e é isso, né? Deus certamente tem algo muito especial para falarmos conosco nesta noite, né? É isso. Vamos meditar. Imagine o homem ter riquezas, famas e poder, tudo que um homem deseja. E mesmo assim ele sente um desejo no coração, imagine. Olha, ao longo da história, muitos acumularam bens, acumularam riquezas, que eu e você não vamos conseguir. Mesmo assim viveram satisfeitos, né? Perdidos na escuridão, vazios, e a Bíblia relata muitos homens nessa situação. Mas poucos deixaram tudo para buscar a felicidade. Mas, dentre estes poucos, meus queridos, vamos destacar um homem chamado Zaqueu, um homem do Evangelho de Lucas, está lá no Evangelho de Lucas, que teve um encontro transformador com o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas quem era Zaqueu? Por que era um homem assim tão alteado entre os israelitas? O que significa o seu nome? Por que ele desejava tanto conhecer Jesus? Será que as riquezas terrenas não eram suficientes para ele? Era um homem muito rico, de muitas posses, mas de coração vazio, de noites negras, sem graça, sem vida. Mas vamos construindo essa história, vamos falarmos dessa história de Zaqueu. Vamos conhecer mais um pouquinho, você já deve saber, conhecer um pouco, mas vamos meditar mais na vida de Zaqueu. Pois é, pessoal. Ao longo da história, amigos, muitas pessoas deixaram um legado assim tão forte que foram idolatrados e, em muitos casos, até divinizadas, né? Essa realidade não mudou nos tempos e nos dias de hoje. Com o avanço da ciência, seja através da televisão, das redes sociais, as pessoas têm sido influenciadas significativamente. Isso é evidente no fanatismo, que as pessoas demonstram aí por personalidades da música, da arte, entre outros. Esse fanatismo, meus amigos, faz com que as pessoas sonhem em conhecer ídolos. As notícias que a gente vê, não é? Como os fãs de futebol fazem de tudo para estar perto ali dos seus ídolos, chegando ao ponto de pessoas chorarem apenas por tentar conhecê-lo ou conhecê-los. Isso nos leva a perguntar o seguinte: e se as pessoas chorarem para conhecer Jesus? Acreditamos que se isso acontecesse, o mundo seria diferente. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amigos, foi a pessoa mais poderosa que pisou nessa terra e continua sendo poderosa. Humilde carpinteiro que pregou o Evangelho por 3 anos e meio e foi morto em Jerusalém, crucificado. Apesar disso, ele teve um impacto sobre as pessoas, maior que qualquer um rei ou monarca ou ditador teve na história. Ele não apareceu na televisão, não gravou disco, não fez nada do que esses que são idolatrados fazem por aí. Mas mesmo assim, ele é a pessoa mais influente na humanidade. E a sua influência, amigos, foi tão grande que muitos amava até a morte e odiava até a morte também. E muitos fizeram de tudo para conhecê-lo. Como exemplo, estamos falando de Zaqueu, vamos ler em Lucas, a Bíblia está aqui, mas vou ler ali, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois
ele era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E apressando, ele desceu apressadamente e recebeu alegremente. Então, ao ver isso, todos murmuraram, dizendo que Jesus tinha entrado para se hospedar com um homem pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes mais. E Jesus disse: dou metade dos meus bens aos pobres. Né? Olha isso, né? Isso depois do encontro com Jesus. E Jesus disse o seguinte: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas vezes, após a pregação da palavra de Deus, meus amigos, nas igrejas, enfim, ouvimos os pregadores chamando as pessoas para receberem Cristo como Senhor e Salvador. Alguns aceitam de imediato. Outros pensam que talvez não seja o momento certo ali para fazê-lo. Mas há aqueles que decidem não aceitar. No entanto, nessa história bíblica, o Zaqueu mostra como responder o chamado que Jesus faz. Jesus havia entrado em Jericó, passando ali pela cidade, e Lucas nos conta que Jesus esteve no país dos samaritanos. E ao sair de Samaria, ele foi para Jerusalém. Parecia desviar do seu caminho cansativo. Mas, na verdade, ele veio para Jericó porque ali havia pecadores como eu, como você. E eles queriam alcançá-lo, aquelas pessoas. Devemos examinar as intenções do movimento de Jesus para entendermos a mensagem desse episódio. Jericó era uma cidade que Deus havia entregado ao controle de Josué. E havia uma maldição para aqueles que tentassem identificá-lo. O homem que tentou reerguer no tempo do rei Acabe recebeu essa maldição. Nos dias de Jesus, Jericó era quase uma zona turista. E muitos passaram ali as férias, onde viviam ali os publicanos, cobradores de impostos, que eram muito despreciados. Vamos ler o versículo, não é, que a gente viu aí. E aconteceu que um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Então, esse versículo mostra um pecador necessitado da salvação daquela que Jesus oferecia. É curioso que o nome Zaqueu significa puro. É algo difícil associá-lo a um republicano, não é? Então, quando você é criança, seu pai te vê como o menino mais precioso do mundo, não é? Imagina Zaqueu, um cobrador de imposto, com esse nome. Zaqueu era chefe dos publicanos. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos romanos sobre Israel. Era uma ocupação muito desprezada, meus queridos. Era desprezível ver um patriota extorquindo o seu próprio povo a serviço dos romanos e cobrando mais do que era devido. Por outro, era abominável um judeu se associando aos gentios, despreciáveis, extorquindo a nação. E isso fazia dos publicanos um dos piores pecadores de Israel. E Zaqueu era o chefe disso tudo. Ele havia abandonado a sua religião, não tinha acesso ao templo. Ele era talvez aquele publicano distante que batia no peito enquanto dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Como um pobre pecador, Zaqueu buscava
um lugar que ele procurava ser alcançado pela graça de Deus. Ele queria voltar para Deus, não é? Então, Jesus foi a Jericó com o propósito de salvar pessoas ali, né? Ele deixou de ir para Jerusalém, mas primeiro passou por Jericó. E Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia, irmãos, por causa da multidão, porque ele era baixinho, pequeno. Aí ele subiu numa árvore, não é? Pois Jesus passaria exatamente por ali. Zaqueu era um homem, aparentemente ele tinha tudo, mas por dentro ele estava incompleto. As riquezas e a posição, e mesmo como chefe dos publicanos, não dava-se uma ideia de que era um homem assim muito, muito feliz, mas não era. Não era. Era uma pessoa infeliz, odiado porque ele era cobrador de imposto. No fundo, o coração dele ansiava por algo significativo mais do que as riquezas, né? Mais do que a sua posição poderia proporcioná-lo. A vida mundana que ele levava, pecaminosa como republicano, era insatisfatória. E ele tentava encontrar sua redenção. Ele estava sempre à procura de algo que poderia encher o seu vazio espiritual na sua alma. Mas o que realmente torna fascinante a história de Zaqueu, que apesar da história, da sua posição social, ele estava disposto a fazer o que era necessário para encontrar uma resposta para a sua busca espiritual. Ele, um homem de baixa estatura, ele mostrou grande determinação na sua procura por Jesus, o homem de Nazaré, que se tornava conhecido pelas suas palavras de sabedoria, pelos milagres extraordinários. Zaqueu queria ver este homem, esse notável homem chamado Jesus. Mas a pequena estatura não seria um impedimento. A Bíblia diz que ele corre à frente, sobe numa árvore, porque Jesus passaria ali, né? E ele não se importava do que muitos pensariam, do que estava abaixo da dignidade de um homem como Zaqueu. E ele subiu na árvore, numa amoreira negra, chamada uma árvore frutífera, cultivável em quase toda a Palestina. Seu fruto é delicioso. Mas também se sabe que os egípcios antigos usavam a madeira daquela árvore para construir ataúdes, né? Essa árvore tem um fruto parecido como o da figueira comum. As suas folhas, elas se assemelham às das amoras. Por isso também é chamado de figueira amora. Cresce até uma altura de 10 a 15 metros. É forte e pode viver vários séculos. Ao contrário da figueira comum, o sicômoro é uma árvore de folhas perenes, suas folhas em forma de coração é menor do que a figueira comum, mas a sua folhagem é densa e muito extensa, queridos, proporcionando boa sombra. Por essa razão, era comum encontrar ao longo dos caminhos. Seu tronco curto e robusto lança ramos rapidamente, e os mais baixos brotavam mais perto do solo, que tornava ideal para alguém de pequena estatura, como Zaqueu, subir para ver Jesus, entendeu? E ele subiu como uma criança pequena, sem saber que estava cumprindo a palavra de Jesus, que diz o seguinte, que a menos que nos tornamos como criança, não veremos o reino de Deus. Então, quando Jesus chegou ao lugar onde Zaqueu estava, olhou para cima e viu, ele disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje é necessário que eu fique em tua casa. Aleluia! E quando ele viu Zaqueu, viu também a necessidade daquele homem, a necessidade de redenção. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, sabendo que o nome da pessoa é importante. Talvez tenha sido pela primeira vez que Zaqueu, além da mãe, alguém o chamava de maneira tão gentil.
Ouvir o nome da boca de Jesus, Zaqueu, fazia toda a diferença. E Jesus disse: Zaqueu, eu te conheço e tenho um propósito para ti. É difícil ver esse relato sem ver um pouco de amor, né? Ou muito amor. Quando Jesus viu Zaqueu da árvore, ele sorriu. Zaqueu, você queria me ver, se esforçou para subir na árvore. Agora apressa e desça. Zaqueu poderia ter levado muito tempo para subir, mas não demorou para descer. É sempre mais fácil descer do que subir, não é? E naquela ocasião, o Senhor não foi à casa de um prefeito, de um fariseu ou de qualquer um outro personagem importante ali, mas foi à casa de um publicano. A primeira lição que podemos aprender aqui é responder prontamente o chamado de Jesus, o chamado que ele faz em nossas vidas. Quando Jesus diz para Zaqueu descer, ele desceu imediatamente, porque sabia que o tal chamado não poderia ser adiado, né? Então, Jesus continua fazendo a mesma convocação, que todos nós deveríamos atender urgentemente. Mas, infelizmente, meus queridos, existem muitos que atualmente preferem pensar muito antes de aceitar esse convite da salvação. A palavra de Deus nos diz: não endureceis o vosso coração. Quando ouvir a voz de Deus, o seu chamado, não seja negligente. Receba a salvação e a eternidade que ele te dará. Senão será muito triste para você. Devemos abrir completamente o nosso coração para esse Jesus maravilhoso quando ele nos chamar. Quando Jesus fez o convite para Zaqueu, ele não pensou duas vezes. Ele decidiu abrir a sua casa, o seu coração com grande alegria, e isso é o que a Bíblia nos exorta a fazer, meus queridos. Em Provérbios capítulo 23, versículo 26, está escrito: dar-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Meus queridos, Deus deseja que o nosso coração, a nossa vontade completa e sem reserva, vá aos pés do Senhor Jesus. Então, como Zaqueu fez isso, todos murmuravam, dizendo que Jesus havia se hospedado com um homem pecador. Não era só os líderes religiosos, todo o povo pensava que Jesus tinha ido longe demais ao associar com alguém tão mal visto como Zaqueu. Mas Zaqueu não reagiu, não é? Não, ele não reagiu tristemente, ele reagiu alegremente. E ele tentou e reparou todos que lhe fizeram mal. Ele diz: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em algo defraudei alguém, restituo 4 vezes mais, né? Reconhecendo que havia roubado os pobres. E ele prometeu devolver 4 vezes mais o que ele havia imposto falsamente, colocado imposto mais alto. Ele não estava agindo conforme a lei de Moisés, não é? Em Êxodo capítulo 22, algo havia mudado dentro de Zaqueu. Ele era um homem novo, transformado, não é? Da mesma forma, cada um de nós devemos submeter a completa obediência à palavra de Deus. Certamente, queridos, quando Jesus ouviu as palavras de Zaqueu, ele se alegrou, porque sabia que a salvação havia chegado à casa de Zaqueu naquele dia. Jesus disse o seguinte: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Ele havia estado excluído, Zaqueu, no seu propiciatório da salvação, na arca do pacto, no lugar de onde operava a graça de Deus, que era o templo, mas agora estava de volta, aleluia. Reconhecendo o sangue de Jesus derramado na cruz, todos nós devemos estar diante do Senhor. Um homem odiado agora estava salvo, né? Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoá-lo ricamente, meus queridos. Tome uma decisão, siga o Senhor Jesus.
Torne-se um homem novo. Jesus sabia que Zaqueu, o arrependimento de Zaqueu era genuíno, que o nosso também possa ser pelo poder do Senhor Jesus. A pena e a culpa de Zaqueu havia se extinguido. Amém e amém. Graças a Deus.